Olá, alunos do segundo ano, vamos para mais uma aula de Geografia. Hoje a gente vai estar iniciando aí o capítulo 19, falando sobre o meio ambiente global. Então a gente vai iniciar falando sobre as conferências em defesa do meio ambiente, tá? Só lembrando que tivemos já várias conferências, entretanto, o que sempre pesou, o que sempre dificultou avanços foi a questão econômica, né? Então a gente vai ver que a questão econômica acaba pesando um pouco e criando uma dificuldade para que alguns tratados, alguns acordos fossem de fato cumpridos, né? Que aí, muitas vezes eles acabam se comprometendo os países, mas no documento, assinam um documento, acordos, mas na prática mesmo isso não funciona muitas das vezes. Então a gente vai falar aqui sobre a primeira grande conferência que aconteceu em 1971, tá? Eu digo assim, a grande conferência mundial, né, envolvendo vários países, porque até então acreditava-se que o problema do meio ambiente ele era tratado em escala regional, né? Então eles consideravam que cada país deveria resolver os seus problemas. Entretanto, depois eles foram percebendo que alguns problemas que poderia ser de um país, ele acabava afetando não só uma região, como também o mundo inteiro. Então, a primeira conferência aí acontece em Estocolmo, tá, em 1972. E o principal pontos debatidos, né, foi a preservação da fauna e da flora mundial. Então, ali em 72 já tinha uma preocupação devido aos avanços industriais ou ao processo de urbanização nessa época estava muito intenso em alguns países, né? Então, começaram a debater sobre a questão aí da fauna e da flora, além da redução de produtos tóxicos no meio ambiente, que antigamente se jogava, principalmente a indústria, né, não tinha uma preocupação com o meio ambiente. Então, muitas vezes os produtos eram despejados em rios e córregos sem qualquer tipo de tratamento. Hoje não, hoje já existem leis, né, leis ambientais que proíbem certos dejetos são jogados nos rios ou em córregos. Entretanto, né, nem sempre é uma fiscalização direto, uma fiscalização mais mais forte sobre esses produtos que são despejados em rios. Porém, na época começou a ser debatida, já que as indústrias não tinham qualquer tipo de preocupação com o meio ambiente. E em Estocolmo também ocorreu talvez a discussão mais polêmica, foi proposta pelo Clube de Roma, que seria o crescimento zero, ou seja, a partir daquele momento nenhum país iria se desenvolver mais. Então, isso aí não foi aceito pelos países pobres, principalmente porque os ricos já tinham conseguido atingir o seu nível de desenvolvimento. Então, os países pobres não concordaram com isso em permanecer como um país agrário ou pouco industrializado. Então, essa proposta não foi muito aceita, tá? Depois nós tivemos uma outra conferência, tá? A Rio 92, 20 anos depois da Conferência de Estocolmo. E na Eco 92 surgem alguns assuntos, né? Alguns conceitos que são trabalhados e muitos buscam atingir esse objetivo, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. O que seria isso? Desenvolvimento sustentável seria ali seria o uso dos recursos naturais sem o comprometimento para gerações futuras. Então, qual seria a ideia? Você utilizar os recursos hoje presente para atender às necessidades, às demandas da sociedade atual, mas que o uso desse recurso não possa comprometer as próximas gerações. Então, essa foi a proposta, foi o conceito muito discutido aí na Eco 92, tá? Então, hoje, todos os países, né, a maioria buscam atingir esse nível de desenvolvimento sustentável. Alguns com mais sucesso, outros com poucos mais. Existe esse conceito aí que todos buscam, tá? Outra questão que foi debatida na Eco 92 foi a Agenda 21.
que na verdade foi um acordo entre os países membros, né, que estavam presentes na ECO 92, que seria um conjunto de práticas locais que seriam propostas, tá? Então o Brasil teria a sua Agenda 21, assim como os outros países também iriam ter a sua Agenda 21, e essa Agenda 21 significa aí práticas ambientais em escala local, mas que, né, essa prática local, a soma dessa prática local iria causar um efeito muito grande em escala global. Então essa seria a proposta da Agenda 21. Outra proposta também discutida foi a questão aí da preservação da biodiversidade, já que muitas espécies, devido mais uma vez ao processo de industrialização, urbanização, áreas estavam se perdendo. Então buscaram ali criar, discutir, debater sobre a preservação da biodiversidade. Então em alguns países até criaram APAs, né, áreas de proteção ambiental, né, o ecoturismo, exatamente nessa ideia de preservar a biodiversidade. Aqui nós temos um outro conceito, né, que vocês conhecem bastante, que é o aquecimento global, que aumenta a temperatura geral do planeta. O aquecimento global é ocasionado aí pelo efeito estufa. O efeito estufa ocorre, pessoal, devido ao aumento do CO2 que é emitido na atmosfera. Então, vocês podem observar, aqui eu vou até em vermelho colocar aqui, então o carro, ele durante está circulando, né, durante seu movimento, ele queima o CO2 e é emitido na atmosfera. Assim como o carro, a indústria realiza o mesmo processo, né? Então, esse CO2, né, que é o gás responsável pelo efeito estufa, ele é emitido na atmosfera e a concentração de CO2 na atmosfera é muito grande. Então, quando você tem uma concentração muito grande de CO2 na atmosfera, esse calor ele fica retido próximo da atmosfera, criando uma espécie de estufa. Por isso que é chamado aí efeito estufa. Consequentemente, com o efeito estufa, você tem a mudança na temperatura do planeta. Então, você tem a elevação da temperatura. Então, aí, quando você tem elevação da temperatura, você tem ocorre o aquecimento global, que pode gerar o derretimento das geleiras, né? Algumas espécies possam deixar de existir por conta do aumento da temperatura. Convenção do Clima. Então, a Convenção do Clima ele surge aí nos anos 90, né? Preocupado com as mudanças climáticas, e essas mudanças climáticas elas são acarretadas justamente pela emissão de CO2 na atmosfera, né? No caso aí, o dióxido de carbono. Então, quando ele é jogado na atmosfera, esse dióxido de carbono ele retém o calor, e ele retendo o calor ocorre então a mudança climática. Então, por isso você tem a convenção do clima. Você tem a mudança climática, quando você tem a mudança climática, o aumento da temperatura, ocorre então o efeito o aquecimento global e também o efeito estufa. Então, são três coisas aí que estão interligadas, tá? E nós temos ali o protocolo de Kyoto, que esse tratado ele foi assinado foi assinado por muitos países em 97, na cidade de Kyoto, no Japão, e a finalidade do protocolo de Kyoto é exatamente controlar, diminuir em 5% o principal gás responsável pelo efeito estufa, que no caso é o dióxido de carbono. Então, você pode perceber que efeito estufa, aquecimento global e convenção do clima, eles estão ligados, e você tem um projeto, né, uma proposta de redução do CO2, que no caso aí seria o protocolo de Kyoto. Alguns países não quiseram assinar, tá, esse tratado. Existe aí também o chamado crédito de carbono, né, foi um acordo que tentaram resolver a situação, ou seja, o país estava emitindo muito, pudesse comprar carbono de outro país para poder compensar, né, mas o protocolo de Kyoto também está relacionado aí a essa conversão do clima, aquecimento global e efeito estufa.